A questão é o seguinte: Satanás existe? Tema forte. Fala, pessoal! É isso aí, mais um vídeo aqui no Vale Louvar, formato original, eu e Vinícius, debatendo um tema tão importante que é esse. E Satanás? Existe? Sim ou não? Sim ou não? Pessoal, vamos lá ao resumo da ópera. Satanás existe, Vinícius? Com certeza. Da mesma forma que nós devemos crer em Deus, devemos crer no céu, nós também temos que entender que Satanás, ele é um ser criado por Deus, é um ser real que atua contra a igreja. O que me chama muito a atenção é que hoje muitas pessoas, principalmente alguns intelectuais, pessoas que influenciam as multidões, querem dizer para a sociedade: Satanás não existe, é tudo mentira, é balela, isso é coisa de gente sem estudo. E quando não, ainda eles fazem de um jeito pra que Satanás pareça ser um cara legal ainda. Tem muitas pessoas que maqueiam Satanás como ele era, um anjo de luz, É, como se bonzinho, fosse uma pessoa boa que foi injustiçado. injustiçado, Pip. É, injustiçado e tudo mais, né? sim. Mas a Na gente sabe verdade, que não é, né? sim. Muitas pessoas elas desconhecem o poder de Satanás e a presença dele atuante neste mundo. Por conta disso, as pessoas se deixam levar pelos seus achismos. E esses achismos têm levado muitas pessoas para o inferno. Né? O pastor ele sempre fala do exemplo do muro, né? Pessoa que está no Em muro. cima do muro. Pessoa que está pro lado de cá está com Cristo. E a pessoa que está pro lado de cá Tá com está Satanás. com E quem tá no Satanás. meio, Quem está em cima do muro tá com Satanás também. está com Satanás também. E Satanás ele não quer trazer você pro lado dele. Ele quer que você fique no meio ali. Ele quer simplesmente que você fique no muro. Porque quando você tá no meio do muro ali em cima, a tendência é que você tá olhando pro lado de fora e trazendo coisa pra dentro da casa de Deus, geralmente. Essa pessoa que está contaminada com as coisas do mundo, ela está em Satanás. Porque o muro é do diabo. É. Vinícius, faça uma breve leitura. Isaías 14, verso 12 e 13. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Você vê que Satanás, qual foi o grande erro de Satanás? O grande Querer problema. ser maior do que Deus. Na verdade, o fato de Satanás querer estar em pé de igualdade ou até superior que Deus foi o erro de Satanás. Ele olhou para Deus e ele usurpou ser como Deus. Tem pessoas que falam que Satanás é uma criação da mente das pessoas, mas eu quero dizer para você, no Antigo Testamento, Satanás ele tem 7 referências bíblicas, 7 momentos, 7 livros falam sobre Satanás, 7 livros diferentes. No Novo Testamento são 19 livros que falam a respeito de Satanás. Se nós colocarmos em questão cronológica, são 1.600 anos de diferença entre essas pessoas que falaram sobre Satanás. Será que em 1.600 anos o erro de falar sobre Satanás é, constantemente, será que esse erro poderia ser uma mentira? Como que pode, em 1600 anos, em diferentes épocas, desde lá do começo até o final, falarem a mesma coisa de modos diferentes, E, sem e errar a assim, palavra, né? Bem dizer. todos revelando quem foi Satanás e o que ele fez. Então, Satanás, quando nós vemos aqui em Isaías, Isaías ele proferiu essa essa mensagem a respeito de Satanás usurpar o trono de Deus.
Então nós temos o entendimento do estado original de Satanás. O estado original de Satanás era um estado de glória. A Bíblia fala que ele era perfeito em seus caminhos. Ele caiu do estado que ele estava, que ele possuía, por usurpar ser como Deus. A vontade de Satanás de estar ao mesmo padrão fez com que não só ele, mas 1/3 das estrelas do céu, estrelas aqui é uma menção. Estrela, quando a Bíblia fala em estrela, anjo ou mensageiro, fala da mesma coisa. Estrela, mensageiro e anjo têm a mesma qualificação. Se você ler um texto e fala a estrela, é o anjo. Se você fala o mensageiro, é o anjo. Se você fala o anjo, É o anjo. é o anjo. Então, 1/3 das estrelas do céu foi arrastada com Satanás. Então, isso mostra para nós que Satanás ele tem um caráter e uma personalidade. Essa personalidade a qual que é de querer te derrubar, querer te dar uma rasteira, querer te fazer errar para que você caia no pecado. Da mesma forma que ele passou A a rasteira rasteira. nos anjos, ele sempre tenta sorrateiramente passar uma rasteira na igreja, passar uma rasteira na sua vida. Às vezes, pelo fato de você ter cegado o seu entendimento sobre quem ele tem passado rasteiras na sua vida. Ele tem lançado como fosse eu imagino assim, Um como fosse pano um pano para tampar para sua visão, tampar a sua visão. para E que aí, você não veja o que ele tá atuando. exato. Porque se ele joga esse pano em você, você acha que ele não existe. E é o grande problema do século de hoje. Nós damos legalidade para ele trabalhar, Você dá liberdade, infelizmente. você dá liberdade e legalidade e você não Percebe? enxerga que ele está atuando. Entendeu? Vinícius, leia lá pra gente em 2 Coríntios 2:11. 2 Coríntios 2:11. Porque não ignoramos os seus ardis. Paulo faz uma advertência à igreja que não ignore os ardis, as estratégias de Satanás. É muito famoso aquele texto em Efésios 6 que fala a respeito da armadura de Armadura. Deus. Né? A armadura de Deus ela é composta de capacete, cinto, coraça, sandália, espada e escudo. A ferramenta que Deus deu para a igreja resistir ao diabo é uma armadura espiritual. Se a igreja não estiver com os olhos atentos, com a mente aberta, para enxergar aonde Satanás está atuando, a igreja é enganada. E Satanás ele tem os seus ardis, as suas artimanhas, as suas estratégias. A principal estratégia de Satanás: poder e engano. A Bíblia fala que ele é o príncipe desse século. Todo príncipe tem um trono. E todo trono tem poder. Satanás tem poder? Tem, sobre a mentira. Sobre a mentira. Satanás tem poder sobre mentira. Satanás tem poder sobre fofoca. Satanás tem poder sobre engano. Satanás tem Traição. poder sobre traição. Satanás ele tem poder sobre uma mente que, por conta de um problema, por exemplo, por conta da minha depressão, por conta da minha crise de ansiedade, não é que a depressão É é Satanás. Satanás, mas por conta da situação que eu não Ele, consigo me conectar a Deus, ele usa da sua depressão para afligir a uma sua alma. artimanha. Isso, para afligir a sua alma. Satanás ele é experiente em afligir o ser humano, porque ele já convive com a humanidade desde o começo da humanidade. Então ele sabe o seu ponto fraco. Ele conhece o ser humano, ele sabe quem é a criação de Deus. A Bíblia fala que Deus criou o céu, a terra, as estrelas, ele criou os animais, ele criou a separação dia e noite, tudo ele fez, Deus. E aí quando ele fala assim, vamos fazer o homem, ele já muda, façamos o homem. A Bíblia fala que Deus vem, então o homem é a coroa da criação. Nós sendo coroa É da a cereja criação, do bolo. Deus ele desceu, ele tocou o barro, Deus moldou o homem. A Bíblia fala que Deus Soprou a nos sua deu narina. poder, ó.
Deus nos deu poder para quê? Para governar. Nós temos o poder para governar Está sobre sobre a a nossa terra. mão. A terra, na verdade, foi dada para nós. Satanás, ele tomou o governo da terra. Porque a Bíblia fala assim, ó, façamos o homem para que ele domine, ele seja o dominador. Só que nós também, na mesma Bíblia, nós vemos que Satanás, ele tomou o poder do mundo. A Bíblia fala que ele é o príncipe deste século, ele é o rei deste mundo. Satanás, se ele pudesse tirar além do poder que nós temos, ele pudesse tirar nossa salvação, ele faria. Ele não só pudesse, mas ele quer tirar a nossa salvação. Aí está a grande questão. A Bíblia fala que quem está em Cristo, nova criatura é. Se nós somos nova criatura, ainda que caídos em pecado, nós temos o poder. Esse é o único poder que nós temos, igreja. Nós De temos pedir o perdão. o poder de sermos libertos através do perdão. O perdão que há em Cristo nos dá o poder. O poder que Cristo deu na cruz do Calvário Foi esse. é esse, é o perdão, é a remissão dos pecados pelo sangue de Cristo. Se o sangue de Cristo não vier sobre nós e nos lavar, Satanás ele toca. Eu faço menção em memória às pragas do Egito na 10ª, que os egípcios eles passaram sangue nos umbrais das portas e nos umbrais das janelas, e o espírito da morte não pôde entrar e ceifar a vida do primogênito. Nós somos o primogênito de Deus. Eu sou o primogênito de Deus. Eu sou aquilo que Deus quer vivo. E Satanás sabe disso. O anjo da morte está aí. E é Satanás o anjo da morte. Se nós purificarmos com o sangue de Cristo os umbrais da nossa casa, os umbrais da nossa vida, Satanás ele não entra. Não há legalidade para o diabo. Eu também quero ler um texto que se encontra no livro de Lucas, capítulo 4, versos 5 e 7. A Bíblia diz assim: E o diabo, levantando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo esse poder e a glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. É. Complicado isso aí, nego. A gente tá falando sobre isso e o que acontece? O diabo estava falando isso para Jesus. Porque Jesus ele estava há 40 dias, né? Fazendo Isso. jejum. Então ele estava num momento de fraqueza. Então o diabo, literalmente, ele tentou montar em cima de Jesus e fazer ele de cavalo ali, colocar, Uma né, venda, a um venda ali cabresto ali. no cabresto, ali nos olhos de Jesus, para que ele olhasse só para o que o diabo queria que ele visse. Porém, Justamente. a glória que o diabo oferece aqui na terra é passageira. Isso mesmo. Ela não é eterna, da forma que Deus nos entrega aqui na Bíblia, né? Ele fala que nós iremos para o céu, morar lá eternamente, ao lado dele, Sim. no esplendor da sua glória, em casas, Sim. em É, ruas de ouro e de cristal. é aquela coisa, né? Satanás, ele sempre vai querer é, mostrar para quem está no mundo, ó, me sirva que aqui você tem. Que Aqui eu você posso te tem. oferecer E tudo. aí a pessoa, por ver aqui, a gente só enxerga isso aqui. Os olhos espirituais não estão abertos, a gente acaba cedendo ao diabo. E o diabo tentou realmente fazer isso com Jesus. Ele tentou seduzir Jesus. Só que Jesus ele tinha uma coisa que nós, infelizmente, não vamos conseguir alcançar. Jesus ele não tinha o pecado dentro dele. Jesus ele não tinha o pecado que brotou dentro dele. Ele era afetado pelo pecado externo. A pressão do pecado era externa em Jesus. Ele recebia a pressão do pecado para fora. Nós não, nós temos o pecado que nasce em nós, Pra fora. que vem de dentro e sai, e nós temos o pecado de fora. Nós somos bombardeados de dentro para fora e de fora para dentro. Jesus era só de fora para dentro.
Jesus resistiu ao ataque de Satanás, que não foi fácil. Tem pessoas que pensam que aqui foi simples. Jesus ele teve que resistir ao maligno. Por que que Paulo fala lá em Efésios 6 que nós devemos resistir o diabo, que ele fugirá? Porque aqui é um exemplo. Jesus resistiu e o diabo não suportou. Ele fugiu. O que nós não devemos resistir é ao pecado. Nós não podemos resistir ao pecado. Por exemplo, um exemplo. Esse copo de pinga. Toma aí, Vini. Eu vou deixar ele aqui, mas eu não vou tomar, não. Esse copo de pinga. Você pega esse copo de Deixa eu pinga, taca ele no tomar chão ele. com os outros. Só dá uma cheiradinha só. Só uma bicadinha de leve que não é pecado. Essa pinga. Um exemplo. Se você já tem essa fraqueza, Ou a pessoa que o cigarro. Não, eu não vou jogar a cartela de cigarro, eu vou deixar lá porque. Ou pornografia. Ou o vício de alguma o coisa. vício do jogo. A pessoa tem o jogo no celular aqui. Ou outro vício qualquer. Ou o vício de falar mal dos outros. E a pessoa vive se reunindo na casa dos outros para falar mal dos outros. Então o que é mais fácil você fazer? Jogar aquele mal fora. Lança fora para você não pecar contra Deus, não pecar contra seu irmão. E aí você sai de cima do muro. Você tem liberdade e você se torna alguém leve, que flui, tranquilo. E é isso aí. O vídeo de hoje é isso. Satanás existe e ele está lutando contra nós. Cuidado! É É importante a gente entender quem é nosso adversário para poder entender como devemos lutar. Nós devemos lutar com as armaduras de Deus, se fortalecer no jejum, na oração, na pregação do evangelho, no testemunho que Jesus deu para nós. Se nós se fortalecermos nisso, nós venceremos o diabo. E ele fugirá de nós. E não se esquece também, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, segue em todas as nossas redes sociais, tá bom? É isso aí. E vale Vale louvar.